Infelizmente, mais um acidente gravíssimo aconteceu recentemente envolvendo gás natural veicular e isso coloca a reputação dessa modalidade de combustível lá no chão. Afinal, como evitar um acidente desse? É possível evitar? Gás natural veicular é seguro? Não é seguro? Por que tanta gente tem medo? Bora pro vídeo que eu vou te contar. Fala aí, tudo beleza? Meu nome é Vinícius e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Te convido a ficar até o final do vídeo, que é um vídeo muito importante. Mesmo que você não use GNV no seu carro, você pode compartilhar para alguém e ajudar, porque realmente a situação é muito grave, pessoal. E se você for novo no canal e gostar do conteúdo, se inscreve aí e ative o sininho das notificações. Vamos lá! Primeiramente, meus amigos, aqui, antes da gente começar o nosso vídeo, eu quero deixar aqui os meus sinceros sentimentos aos amigos e familiares das vítimas. Realmente foi uma tragédia, né? Segue aqui um desabafo de uma pessoa que utilizou o GNV no carro de 2004 a 2020, ou seja, em 16 anos e vários carros, eu nunca tive problema com o GNV. E hoje estou vendo a reputação do GNV ir por água abaixo por causa desses acidentes que têm acontecido com certa frequência. Isso mesmo. Mas se você não souber do que eu estou falando, o que está acontecendo, vamos para a notícia, lembrando com link, fonte e créditos na descrição para você, para a gente ficar por dentro. Aconteceu um acidente muito grave, um carro abastecendo gás natural no Rio de Janeiro, acabou explodindo e vitimando duas pessoas fatalmente. Vamos lá. E na sua telinha uma matéria do site UOL, link, fonte e crédito na descrição. Vamos lá, matéria de 7 de junho de 2025. Explosão em posto de gasolina deixa 2 idosos mortos no Rio. Vamos descer aí que já já vou te mostrar o vídeo, que é um vídeo, né, da câmera do posto, só para você ter uma noção da ocorrência, que foi realmente grave. Vamos lá. Uma explosão de um veículo em um posto de combustíveis na madrugada de sábado deixou 2 mortos na região central do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Veículo explodiu em posto de combustível na Praça da Cruz Vermelha, centro do Rio de Janeiro, por volta de 1h da manhã. Vídeo da câmera de segurança mostrou o momento em que o carro preto explode e destrói o estabelecimento. O motorista do veículo e um frentista do posto foram atingidos pela explosão. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, aqui o rapaz que era o dono do carro morreu no sábado ainda, né, de 64 anos, e o outro socorrido, que era o frentista, estava em estado grave e morreu posteriormente. A explosão aconteceu após cilindro de gás do veículo romper durante o abastecimento, segundo o Corpo de Bombeiros. Ainda não há informações públicas sobre as causas do rompimento. Acidente destruiu o posto parcialmente. Estilhaços também causaram danos em prédios do entorno, segundo imagens e relatos divulgados pelas redes sociais. Apesar disso, não houve outros feridos. A área do estabelecimento foi isolada para a perícia e o caso será investigado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Pois é, pessoal, vou colocar agora o vídeo para você ver que realmente foi um negócio assustador. Taca na tela. Meus amigos, esse é o vídeo, tá bom? Ó, o dono do carro fecha o porta-malas na hora que o frentista tirar o bico. O carro explodiu, meus amigos. Olha o estado que o carro ficou, parece até um bombardeio, cena de guerra. Imagem de segurança do posto, né? Da câmera. São cenas realmente muito chocantes, pessoal, muito chocantes mesmo. Infelizmente também circularam em redes sociais aí, né, em aplicativos, pessoas que estiveram no local e filmaram aí as vítimas, né? Foi realmente muito chocante, muito triste o que aconteceu. Eu vou colocar aqui para vocês um site, tá, da associação do Inmetro, lá do Rio de Janeiro. O Inmetro que faz as inspeções veiculares em carros com kit de GNV. Só para você ver o que eles pontuaram, que é muito importante. Tem link, fonte e crédito também aqui embaixo na descrição. Vamos lá, taca na tela. E com você na sua tela, o site da Asmetro SI, Sindicato Interestadual dos Servidores Públicos do Inmetro. Falei associação, mas não, é o sindicato. Vamos lá. Explosão em veículo abastecido com GNV reforça a importância da segurança e conformidade da técnica. Uma notícia do dia 9 de junho. Olha o que a matéria fala, pessoal. Acidente envolvendo explosão de vaso de pressão com possíveis irregularidades levanta alerta sobre o uso indevido
de sistemas de GNV. E aqui fala o seguinte, eu vou destacar para você. O episódio evidencia de uma forma dramática a importância do cumprimento rigoroso das normas de segurança para o uso de GNV. O Inmetro, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, reforça que o uso do GNV é seguro, desde que todas as exigências técnicas e regulamentares sejam plenamente observadas. Isso aí, pessoal. As normas do Inmetro abrangem desde a certificação compulsória dos componentes do sistema GNV até a atuação de instaladores registrados e organismos de inspeção acreditados, responsáveis pelas inspeções obrigatórias. Entre essas exigências, destaca-se a requalificação obrigatória dos cilindros a cada 5 anos ou antes, caso indícios de comprometimento da estrutura sejam existentes. E abre aspas aqui que Marcos Barradas, que é o coordenador geral da acreditação do Inmetro, falou: infelizmente, a maioria dos incidentes com o GNV está relacionada à negligência com as normas de segurança, instalações realizadas em oficinas clandestinas, ausência de inspeções veiculares periódicas, cilindros vencidos ou manutenção inadequada dos veículos. Eu vou deixar para você esse link aqui embaixo, que é muito importante. Se você tiver interesse no assunto, você pode conferir, beleza? Vamos lá, pessoal. Primeiramente aqui, vamos começar a análise, de tudo que a gente tem. Com a minha vivência também com o GNV, que eu tive bastante experiência, eu posso falar aqui com sabedoria sobre o GNV, Eu não vou julgar as vítimas, pessoal. Falar, a culpa foi do motorista, a culpa foi do frentista que não alertou. Vamos lá. É muito fácil a gente culpar as vítimas depois que elas não estão mais entre nós. Até porque existem outros fatores a serem analisados. Mas as causas prováveis dessa explosão a gente já tem pelo vídeo, O próprio Corpo de Bombeiro falou nas matérias aí que realmente foi a explosão do cilindro de GNV. A gente não tem a origem comprovada do que provocou essa explosão do cilindro de GNV no porta-malas daquele veículo que parecia ser um Chevrolet Cobalt, não é mesmo? Mas mesmo sem a origem, a gente tem nitidamente a causa. Uma coisa que eu falei vendo o vídeo com vocês aí é que vocês puderam ver que a explosão do sistema ali, do cilindro de gás, não teve fogo. Como assim, Vinícius? Explosão sem fogo? Bem, explosão é um fenômeno energético que exala energia no sentido externo. Implosão é o contrário. A explosão pode acontecer, como nesse caso aí, por pressão. O cilindro de alta pressão, ele não resiste, ao fenômeno ali de abastecimento, no caso que o cilindro está sendo bastante exigido e acaba se rompendo. E como aquela pressão é muito forte, libera uma quantidade enorme de energia e calor também, mesmo que não haja fogo. No local você viu que não tem fogo. Se você ver outros vídeos aí, fotos, você vai ver que realmente não tem fogo. Foi somente por pressão, entendeu, pessoal? E aí você tem ali um invólucro do cilindro que é feito de um material metálico e ele explode, liberando estilhaços, uma grande energia e um deslocamento de ar muito forte também, mesmo que seja sem fogo. Ou seja, o cilindro se rompeu porque provavelmente, veja bem, provavelmente ele estava vencido. Cilindro, pessoal, tem validade. Ele é fabricado lá na fábrica dele, ele tem um período para ser usado, porque a cada abastecimento e durante seu uso, ele sofre muita pressão nas paredes internas. E aquelas moléculas ali batendo exercem a pressão. Isso é coisa de física e química, Coisa básica. E você pode ver que todos os acidentes que aconteceram desse tipo foram no momento do abastecimento, que é um momento crucial para quem está com carro a gás, no caso, Nunca soube de carro em movimento, andando na rua, do nada, explodiu, e sim no abastecimento, pessoal. Então, provavelmente, novamente, baseado em casos anteriores que eu já abordei aqui no canal, seja sim o cilindro irregular vencido. Mas afinal, a culpa é de quem? É do dono do carro, aquele que fechou o porta-malas ali na hora? Bem, nem sempre, cara, porque olha só, vamos raciocinar comigo.
Ele pode ter comprado esse carro e ter instalado o kit gás depois. Ele pode já ter comprado também, por um outro lado, esse carro com o kit GNV instalado. Ou seja, e a pessoa anterior não fez a regulamentação do sistema de GNV como deveria ser feito, com o reteste do cilindro, por exemplo. Entendeu? E aí ele acabou pegando o carro já nessa situação. Sem contar que existem situações, infelizmente, de pequenas corrupções no Rio de Janeiro quando eu morava lá. Como eu tive GNV no carro de 2004 a 2020, infelizmente eu já presenciei na minha frente. De técnicos corruptos, não são todos, tá, pessoal? Sempre tem uma parcela corrupta em qualquer setor e profissão. Na minha profissão tem gente corrupta, na sua tem. Então por que que do vistoriador de GNV lá, o cara que faz o reteste não vai ter? Uma pequena minoria, sim. Chegou na minha frente pro rapaz, o cilindro dele foi reprovado. O cilindro é um componente muito caro, eu acho que é o componente mais caro do kit gás, se não me engano. Falou, ó, seu cilindro aí, infelizmente não está adequado, foi reprovado. Mas se você quiser, você me dá um café aí que a gente aprova. Cara, é até complicado falar isso, porque eu vi isso na minha frente, já aconteceu no passado. Entendeu? E muita gente, às vezes, por precisar do carro, né, acaba se submetendo a esse tipo de coisa e vai lá e aprova um cilindro que não é aprovado. Quando um cilindro desse é reprovado, ele tem que ser descartado. E a pessoa instalar um novo 0 km, né, ou um cilindro em condição. Veja bem, não é o caso aqui do dono do carro, talvez. Eu não sei o que aconteceu. Só a polícia que vai apurar. Mas isso pode ter acontecido, tá? Inclusive sem o dono saber. Ele comprar o carro já com gás, tudo em dia, documentação em dia, e na verdade aconteceu um pequeno atalho desse ali no reteste, e uma desgraça dessa aconteceu, vitimando 2 pessoas. Entendeu? Ele pode ter acreditado que o sistema estava regular e na verdade não estava. Infelizmente acontece bastante. Mas aguenta aí que eu já vou te falar, inclusive, como que a pessoa que tem gás deve agir para evitar esse tipo de acidente. Mas agora eu acho que tem um monte de gente comentando aí que o GNV tem que ser proibido, que o GNV não é seguro, que o GNV é uma gambiarra e que o GNV é irracional. Não vale a pena. Vamos lá. GNV é seguro? Vale a pena hoje em dia? Eu, o Vinícius, aqui do canal Meu Carro Lifestyle, tem inclusive uma playlist sobre GNV aqui no canal. Então, meus amigos, de 2004 a 2020 eu nunca tive nenhuma intercorrência grave em relação a GNV, né? Até porque eu era muito neurótico com essas coisas. A vistoria do gás eu sempre fazia direitinho. Aconteceu no meio do caminho isso que eu te falei de um técnico abordar um cliente que tinha um cilindro reprovado. Infelizmente o cara acabou pagando esse suborno, né? Eu nunca tive um cilindro reprovado não, mas se tivesse eu iria fazer a troca. E se eu não tivesse condições de fazer a troca, eu ia tirar o kit gás. Ia fazer alguma coisa, porque não é que eu seja melhor que ninguém não, tá, pessoal? Eu me preocupo realmente com isso. Sem contar as manutenções. Quando você tem um carro a gás, você tem que fazer a manutenção do sistema de gás. Cilindro, válvulas, tubulação, mangueiras, redutor, parte eletrônica, né? Tem que manter tudo isso em dia para o pleno funcionamento. Por isso que todo ano tem as vistorias técnicas do Inmetro, que são muito rigorosas, você não tem noção. Se teu pneu tiver gasto, teu carro é reprovado. Se um farol tiver ferrado, teu carro é reprovado. O carro tem que estar perfeito para você ter uma aprovação naquele certificado de regularidade do GNV. São muito rigorosos. Gente, tem que ser, suspensão, tudo isso, né? Eu tinha que cuidar da manutenção do kit gás e do carro, porque o carro ele tem alguns componentes que desgastam muito mais do que o normal em um carro que não tenha GNV. Por exemplo, velas e cabos de velas se desgastam praticamente no dobro. O óleo você tem que ficar de olho, porque a temperatura do cabeçote também é elevada por causa do GNV. E várias outras coisinhas que você tem que antecipar a manutenção. Mas no meu caso, como eu rodava muito, valia a pena. Entendeu? Valia muito a pena, porque o GNV era barato, né? Eu rodava muito mais de 1.500 km por mês. E onde eu morava, lá no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, existe um benefício fiscal para o IPVA, que você paga em média uma alíquota de 1,5% de IPVA com carro com GNV, ao invés de 4%, que é uma alíquota para carros a gasolina, álcool, flex.
Entendeu, gente? Então eu queria resumir o seguinte para você. Você tem todo o direito de discordar de mim. Você tem todo o direito de ter medo, até de pedir a proibição do GNV. Mas o GNV, sim, como eu li na matéria anterior, do pessoal do Inmetro lá, sim, é uma modalidade segura, desde que sejam rígidas as normas e cumprimento delas para o perfeito funcionamento do sistema. Mas eu tenho que assumir para você que hoje eu não uso GNV, eu não preciso, e para mim não compensa mais, porque o preço do GNV em várias cidades, aqui, por exemplo, na minha cidade, no Vale do Paraíba, em São Paulo, já passou o preço do etanol, entendeu? Realmente não compensa. E aqui não tem incentivo nenhum de PVA, enfim. Tirando essa parte de não compensa ou não, que eu acho que cada um tem que colocar na ponta do lápis e ver se realmente compensa o investimento do kit, as manutenções antecipadas do veículo. Eu acredito, pessoal, que o GNV hoje vale a pena para quem rode muito e necessite do veículo para trabalho, né? Enfim. Mas o GNV, pessoal, é sim seguro, porém, eu preciso admitir que é uma adaptação. Ah, se GNV fosse bom, vinha de fábrica, Vinícius. A Fiat já teve carro com GNV de fábrica, não sei se você sabe. O Fiat Siena aí já veio com GNV de fábrica, só que não deu certo, né? Por vários motivos. Mas o GNV é uma adaptação, tanto que ele tem que passar por uma homologação inspecionada pelo Inmetro, para ver se está tudo certo. O GNV é adaptação, não é um negócio projetado para o carro, tirando o Siena, que vinha com kit gás. Tá entendendo, pessoal? Eu acho que cada um tem a liberdade de pensar se o GNV é perigoso ou não. Eu, Vinícius, pela minha vivência, pelos fatos que a gente acompanha, etc e tal, eu acredito com força, você não é obrigado a acreditar em mim, que o GNV é seguro sim, mas depende de um consumidor, um usuário do carro, ali no caso, muito rigoroso, que atenda todas as normas e não tente fazer gatilho, não coloque coisas duvidosas, entendeu? E que seja chato com essas manutenções, principalmente o reteste do cilindro, pessoal. Outra coisa, o combustível gás natural veicular, por incrível que pareça, ele não queima tão facilmente como a gasolina e o etanol, pessoal, né? Por isso que, inclusive, velas e cabos de ignição duram a metade do tempo, porque a vela e o cabo de vela, né, de ignição, eles precisam centelhar muito mais, trabalhar muito mais para conseguir queimar o gás na câmara de combustão ali, seja onde for, entendeu? O gás natural não pega fogo com facilidade, tanto que mais um caso de vários outros, que essa explosão aconteceu com ausência de fogo, apenas por pressão, e que explodiu o cilindro, que não resistiu e acabou causando toda essa tragédia. Mas eu entendo de coração, eu acho totalmente plausível e aceitável que as pessoas, principalmente aquelas que nunca tiveram contato com carro de GNV, terem pavor do GNV, terem medo, acharem que o GNV é uma verdadeira bomba relógio, né? Eu não concordo com isso, mas eu respeito. Belezinha? Agora, vamos falar aqui como evitar acidentes. Isso é muito importante, compartilhe esse vídeo. Como evitar que isso aconteça? Primeiramente, não tenha carro com gás. Se você tem medo, se você tem pavor, se você não está disposto a gastar dinheiro investindo num kit gás, fazendo manutenções periódicas toda hora do carro, todo ano inspeção no Inmetro, requalificação e reteste de cilindro. Isso é dinheiro, você tem que anotar ali para ver se vale a pena. E mesmo que vale a pena, se você não quiser, tudo bem, não coloque. Mas vamos lá. Primeiramente, não comprar kits de GNVs usados e sem procedência. Você pode comprar um kit gás usado, mas com a documentação em dia, tá bom? Comprando esses kits aí que você não sabe, você está sujeito a acontecer esse tipo de acidente e levar junto com você pessoas que não têm nada a ver. E se você comprar um kit desse, mesmo que já tenha um reteste, eu, Vinícius, faria e recomendo que você refaça o reteste do cilindro de gás, porque, como falei, pode ter acontecido antes, de alguém antes de você ter entrado nessa mini corrupção e comprado um teste aprovado, mas que na verdade deu reprovado, entendeu, pessoal? Outra coisa, se você comprar um carro com o GNV que já veio instalado antes do seu conhecimento e que você veja que está tudo em dia ali, ó, tudo certinho, cilindro na validade, coisa e tal, eu, novamente, recomendo e faria
um reteste do cilindro. Você vai gastar um dinheiro. Por isso que falei antes, que a decisão de ter gás ou um carro com gás tem que ser levada no lápis para você ver se compensa. Se você viu que compensa, vai lá e refaz o reteste do cilindro. Porque se ele estiver reprovado, você já vai saber que você não deve utilizar aquele cilindro. Ai, Vinícius, mas eu não tenho condições de comprar outro cilindro, o que é que eu faço? Olha só, gente, desculpe ser chato. Eu sei que tem gente que trabalha com carro, que precisa ter o menor custo possível, mas eu acho que a sua vida, a sua integridade física e de terceiros não vale uma economia e um risco desse. Você andar com um carro com cilindro que já passou da validade. Você dá um dinheiro ali mais barato que o cilindro para o cara aprovar o teu laudo. Olha o que aconteceu aí, um senhor novo, né? 60 e poucos anos, os dois, com tanta vida pela frente, morrer de uma maneira trágica. Espero que vocês não tenham visto os vídeos que estão circulando em redes sociais. Ficou feio o negócio, né? Imagina um familiar vendo um vídeo desse. Se você fazer um vídeo desse aí, se você presenciar, não fica mandando isso em grupo não, rapaz. O familiar pode ver um negócio desse. Enfim, né? Então é essa a minha posição, entendeu? Refaça o reteste. Se não tiver condições, tira o kit gás. Quando você puder, você bota de novo. Entendido? Eu vou falar para vocês aqui sobre o reteste de cilindro. Taca na tela. O reteste do cilindro de NV, gás natural veicular, é um procedimento obrigatório que garante a segurança e a conformidade do cilindro com as normas regulamentadoras, como a NBR 12274. Ele consiste em uma inspeção visual, testes mecânicos e hidrostáticos para verificar a integridade e capacidade do cilindro. O reteste garante que o cilindro está apto a armazenar GNV com segurança, evitando o risco de vazamentos, explosões e outros problemas. Para cilindros com capacidade de até 80 litros, o reteste deve ser feito a cada 5 anos. Um cilindro de 16 metros cúbicos tem mais ou menos 65 litros, ou seja, a maioria dos cilindros é de 5 em 5 anos. Mas para cilindros com capacidade acima de 80 litros, reteste deve ser feito a cada 3 anos. A troca da válvula do cilindro é obrigatória a cada reteste, ou quando apresentar defeito, e essa troca só pode ser feita por oficinas registradas pelo Inmetro. O valor médio de cada cilindro novo, eu vi na internet rapidamente, gira de R$ 1.300 a R$ 3.000 mais ou menos, dependendo da litragem, no caso, né? Um de 10 metros cúbicos pode começar em R$ 1.000 e poucos e aí vai para cima. É uma conta salgada, eu sei que trocar um cilindro realmente é caro. Vamos botar R$ 3.000. Mas seja sincero comigo, tua vida vale R$ 3.000? R$ 3.000 paga o fato de você não se acidentar fatalmente igual aconteceu? Novamente, não estou falando que o dono do carro cometeu negligência. Às vezes, como eu disse antes, ele já pode ter pego o carro, uma situação dessa e não sabia. Tá entendendo o negócio? Então eu acho que realmente é muito complicado. Outra coisa, se o teu carro ficar reprovado, não tente subornar funcionário com um cafezinho, com um dinheirinho ali, seja o que for, para ele aprovar teu carro, não. E se acontecer o contrário, dele te abordar com a mesma coisa, não aceite. Vá embora, porque a empresa que tem funcionário assim, para mim, não tem credibilidade nenhuma. E, se possível, denuncie essa empresa também em órgãos competentes, porque isso pode salvar vidas, beleza? Outra coisa, quem tem carro com kit gás é sábio, é chato, eu sei que é chato, né? Desembarca do veículo e fique longe do veículo. No caso, o senhor que faleceu na explosão primeiro, o dono do carro, ele estava ali na hora, nem esperou acabar o abastecimento e já foi fechando o porta-malas. Se ele não tivesse ali, não teria acontecido isso com ele, entendeu? Fique longe, de preferência à frente do veículo, não na frente, né? E sim na diagonal, mas vendo o carro de frente, porque quando acontece uma explosão, os destroços são lançados para trás, os estilhaços, entendeu? E aí você consegue poupar vítimas nesse caso, tá bom? Sempre saia do veículo e fique longe, não deixe ninguém dentro do carro, nem animais, nem seres vivos, nem nada, beleza? E outra coisa, recomendável também deixar o porta-malas sempre aberto até acabar 100% o abastecimento. Bem depois que já tirou o bico ali, que tá tudo certo, você vai lá e fecha. Gente, eu fazia isso, né?
E a tua mão não vai cair se você fizer isso. Com o porta-malas aberto, você vai conseguir ver se tem algum vazamento, entendeu? Que não foi vazamento. No caso, não teve fogo, né? Foi a pressão do cilindro mesmo. Ou até algum barulho diferente. Você consegue ver e ouvir, né? Notar, entendeu? Para o rapaz fechar a válvula lá. Beleza? E mais uma vez, se você não está disposto a ter essa dor de cabeça, né? De fazer vistoria todo ano, reteste de X em X anos, gastar com manutenção num carro antes da hora, não tem a GNV, né? E se você não quer ter porque tem medo, também, tamo junto. Eu entendo você, afinal, o que aconteceu nesse caso aí foi uma coisa muito bizarra e que infelizmente tem acontecido cada vez mais e mais. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Compartilhe esse vídeo, por favor, com o número máximo de pessoas que você conhecer, porque não estou dando nem minha opinião, estou passando fatos para vocês aqui que são muito importantes. Claro que no início eu dei uma opinião de dono de carro com gás, que eu tive muito tempo. Beleza? Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal ativando o sininho das notificações, confira os outros vídeos. Se você gosta de games antigos, conheça o meu segundo canal, o Videogame Lifestyle. Tamo junto, pessoal, até o próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!